Como explica o grande jurista cubano Julio Bolté, no seu artigo feito especialmente sobre essa situação, ele apontou várias irregularidades do direito internacional e da própria legislação dos Estados Unidos, principalmente de sua Constituição. O primeiro deles foi a negativa de desaforar o processo, ou seja, de tirar daquele fórum viciado que estava em Miami. Ora, em Miami estão concentrados todos os contra-revolucionários cubanos e os grupos terroristas que fazem, desde que aconteceu a Revolução, saíram de Cuba por não aceitar perder seus privilégios e até hoje se mantêm lutando contra o regime de Fidel Castro e o socialismo cubano com todas as armas que tem. Então, era evidente que nessa circunstância havia uma animosidade completa disso aí, da população de Miami. E a própria imprensa, que era hegemonicamente contra, fazendo propaganda diária contra os réus. Bem, a tal ponto chegou que na formação do júri, do corpo de jurados, houve 200 alterações. 200 pessoas foram afastadas. Uns porque admitiam publicamente que eles votariam contra os 5 heróis. E outros por demonstrarem muito temor, muito medo dos atos terroristas que estavam sendo ameaçados ou que estavam acontecendo contra si e sua família. Então não havia como. E isso o Bolté levanta muito bem, não viciou apenas a formação do processo ou o início do processo. Ele viciou todo o processo, na medida em que aconteceu tudo ali naquela circunstância. Bem, com isso, não foi observado. E uma coisa muito importante, nos Estados Unidos tem muito a regra da jurisprudência dominante, né? Menos do que a lei. E o Bolté aponta vários antecedentes processuais e jurisprudenciais nesse sentido, permitindo o aforamento quando há uma animosidade geral da comunidade. E o que ele demonstra também é que cada acusação daquelas carecia completamente de mínimos indícios de prova. Então, foram milhares de documentos juntados ao processo pelo Estado dos Estados Unidos, diretamente para os fiscais. Os fiscais que eles chamam são o Ministério Público, vamos dizer assim. E não permitida vistas para a defesa. Como é que eu ia conhecer? E muito menos para os jurados. Eles só diziam, tem tantas folhas de documentos, sim, sem que pudessem ver. E os documentos eram como aquele que a gente falou em relação ao Gerardo, né? Eles eram supostas decodificações de supostas mensagens que eles teriam interceptado. E as coisas eram tão fiasquentas que brigavam com a realidade o tempo inteiro. Isto ofende a emenda constitucional número 5, que faz parte do Bill of Rights, quer dizer, do sistema de direitos fundamentais da Constituição dos Estados Unidos, que remonta a 1791, e que diz que ninguém será privado de sua vida, de sua liberdade, de sua propriedade, sem o devido processo legal. Ora, aí não teve, foi um processo inventado, não tem processo legal. A segunda emenda que eles fizeram, foi que eles agridem, é a que proíbe, a que diz que o julgamento tem que ser rápido, público e imparcial. Eles levaram muito tempo para fazer, eles estão, e inclusive as acusações, como eu falei aqui, as acusações foram se repetindo, não foram aumentando. A cada novo período, acrescia-se alguma acusação. E o outro, então, esta questão agride ao inciso 6º, que diz o julgamento rápido, público, e não foi público, a própria defesa não teve acesso a ele, não é? E rápido, público e imparcial. A imparcialidade ali já tinha ido para o brejo, como se diz, lamentavelmente, há muito tempo. Outro princípio é o inciso 8º, que diz que a nenhum prisioneiro será aplicado
penas e tratamento cruel e desumano. Aí eles mostram que eles ficaram 17 meses em solitária, e depois disso eles ficaram assim, fazendo o rodízio, o sistema rotativo. 2 ficavam no chamado oco, de tão horrível que é a situação, e o outro na solitária. Este oco, eles ficavam sem poder se mexer para lugar nenhum e algemados pelas costas. E ainda com 2 guardas, um de cada lado. Bom, além disso, isso aí é uma coisa que, pelas regras carcerárias dos Estados Unidos, só é aplicável a quem cometer novos crimes depois de preso. E crimes sérios, né? Crimes como, por exemplo, assassinato. O sujeito já está preso, condenado, assassina outro, recebe essa punição. E ainda assim, para no máximo 60 dias. Eles ficaram 11 meses. 17 meses, perdão. Então, são... E a maior aberração, que foi justamente contra o Antônio Gerardo, é esta, que ele foi uma das acusações. Ele foi condenado a 2 prisões perpétuas mais 15 anos. Ou mais 18 anos, agora eu não recordo bem. Não, mais 15. Então, ele tem que morrer, ressuscitar, morrer de novo e depois ainda tem mais 15 anos. Bom, de que ele foi acusado numa das acusações de prisão perpétua? De ter planejado e provocado o assassinato, né, dos pilotos daquelas 2 avionetas que foram abatidas. Primeiro, ainda que tivesse alguma culpa nisso, os aviões não foram abatidos pelo governo cubano, por ordem do governo cubano, porque se não o fizesse, eles entrariam em Havana para despejar bomba, era isso que eles faziam. Segundo, se foi feito pelo governo cubano, é um ato de Estado. Então, nenhum cidadão, pessoalmente, que não encarna o Estado, pode responder por ele. Mas, além disso, as únicas provas que eles detinham eram supostas decodificações de supostas mensagens que eles pegavam. Casualmente, a defesa mostrou isso, cabalmente, casualmente, do mesmo teor, digamos assim, as ordens que teriam sido recebidas, do mesmo teor, as informações, perdão, que Gerardo teria ministrado, eram as mesmas que a aviação dos Estados Unidos, que o governo dos Estados Unidos tinha dito que iam fazer essas 2 avionetas. E os Estados, e Cuba já tinha mandado avisar o governo dos Estados Unidos que se abstivesse e que tomasse cautela geral para fazer isso. No processo, com todas as falhas, um coronel do Exército dos Estados Unidos depôs dizendo que ele recebeu essa declaração em Cuba, do governo cubano, e que deu pessoalmente para o governo do Estado, para o Departamento de Estado. Então, casualmente, o que o Gerardo teria transmitido era o mesmo que o governo dos Estados Unidos já transmitiu. Mas o pior de tudo foi, como eu disse, além de não estar provada a participação do Gerardo, é o contrário, está provada a não participação dele, pelo singelo motivo de que ele não estava nos Estados Unidos para receber nenhuma mensagem. Ele estava em férias em Havana. Mas como outro companheiro que estaria recebendo isso não foi encontrado e por isso não foi preso, aí não tem tu, vai tu mesmo, como eu disse lá na exposição. Então são assim coisas que agridem completamente qualquer noção de direito internacional, qualquer princípio geral do direito, a farsa processual com que foram presos, julgados, condenados, e mantém a condenação até hoje, algumas menores, como o caso do Antônio Guerreiro, que tinha uma prisão perpétua há mais 15 anos e que baixou para 21, como nos falou agora. Além disso, eu chamo a atenção muito importante do caso do René, porque o René depois ele não recebeu o livramento condicional, ele cumpriu a pena e depois de cumprida a pena, aplicaram mais 3 anos de liberdade vigiada. Ora, se ele não é considerado preso, e ele tem que ser considerado preso, porque se ele não tem direito de ir e vir, ele é prisioneiro. Agora, com isso pode acontecer o quê? Lá dentro da prisão não acontece. Mas se ele estiver fora, ninguém duvida que ele sofra um acidente de carro, por exemplo.
Então, qualquer coisa que ele sofrer tem que ser bastante divulgado no sentido de que é inteira responsabilidade do governo dos Estados Unidos.